Olá! No programa de hoje vamos falar sobre dois assuntos muito importantes: o abandono de animais nas ruas e a superpopulação de pombos. Nós vamos mostrar as iniciativas de Londrina e Apucarana, no norte do Paraná, para resolver este problema. Nesse bloco, nossos repórteres falaram com diversos integrantes do poder público. E, infelizmente, a situação está longe do fim. Os animais são dóceis, divertidos e companheiros, mas nem todos têm o lar que merecem. Muitos cães, gatos e até cavalos estão abandonados nas ruas e praças da cidade. Segundo dados da Vigilância Sanitária de Londrina, existem 30 mil animais sem dono no município, um problema não só de abandono, mas também de saúde pública. De acordo com este veterinário do município, uma das soluções que o poder público local está implantando para tentar resolver o problema é a castração de animais. 2 mil animais devem ser castrados em um ano em Londrina. Teve que se planejar o ano passado para esse ano a gente conseguir, na parte orçamentária, fazer. E também foi na parte orçamentária que limita a gente em números de castração. A castração é apenas a primeira de uma série de medidas que o município quer implantar. Elas fazem parte das políticas públicas que visam a proteção dos animais domésticos. O tão esperado Centro de Zoonoses, outra reivindicação antiga da população e de especialistas, está previsto apenas para 2016. É importante diferir entre o CCZ e essas políticas públicas para os animais abandonados, para o controle populacional. A política pública de controle de populações, ela atrapalharia em muito o CCZ, porque o veterinário estava sobrecarregado só com o controle populacional, todos os equipamentos, todos os gastos giravam em torno disso. A Zeri não soube dizer onde e nem quanto vai custar o centro de zoonoses, mas garante que o projeto vai sair do papel. Para ter ideia, o dinheiro da construção do centro de controle de zoonoses, ele vem do Ministério da Saúde, é um dinheiro federal. A gente tem que ter uma contrapartida que é baixa, mas o que é mais caro para ter o CCZ seria a manutenção dele. Tem que abrir cargo de veterinários, de médicos, de biólogos para trabalhar questão de saúde pública e zoonoses no CCZ. Quanto à questão de equipamentos, a gente tem que criar, se planejar para fazer o orçamento. Então, por isso que nessa gestão a gente está planejando para 2016. O veterinário também afirmou que o município vem atuando para inibir os maus tratos a animais. Além de conscientizar a população sobre posse irresponsável, Caseri aposta na fiscalização de pet shops. Ele tem que ter um espaço suficiente para ele poder se movimentar, tem um limite de animais por gaiola, ele não pode ficar mais do que 10 horas por dia dentro desse estabelecimento comercial, no caso das 8 às 6, que é o horário, né, que funciona aqui em Londrina. E a gente sabe que muito pet shop deixa final de semana ou deixa à noite o animal lá. Intimar a pessoa a resolver essa questão dos animais. Caso contrário, ela entra num processo administrativo da prefeitura, podendo dar multa e inclusive a apreensão dos animais. Outra ação que visa reduzir os maus tratos e incentivar a posse responsável é o projeto Veterinário Mirim, baseado em uma ação da cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A proposta é vir a escolas públicas como esta ensinar a garotada a cuidar bem dos animais. O projeto deve ser implementado na cidade a partir de 2015. Para saber o que o governo do estado está fazendo para enfrentar esse problema em outras cidades, a repórter Alexa Marques falou com o ex-secretário do Paraná do Meio Ambiente e também deputado estadual Luiz Eduardo Sheila. Segundo o deputado, neste ano foi aprovada uma lei estadual que prevê a criação da REDA, Rede Estadual de Proteção aos Animais. A ideia quer impedir o extermínio indiscriminado. Era uma lei que impede o extermínio de cães e gatos abandonados para controle de natalidade. Junto a isso, obviamente, há toda uma política que começa a ser construída através dessa lei. O REDA vai ser responsável pela política estadual de direitos dos animais no Paraná. Nesse grupo estão incluídos cavalos, porcos, coelhos, entre outros, que nunca tiveram uma política própria de defesa. A coordenação da rede ficou sob a tutela da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com diversos órgãos públicos, instituições de ensino superior e organizações do terceiro setor. De acordo com o deputado, o diferencial do REDA é que cada região pode definir as suas prioridades. A rede de proteção animal, ela vai funcionar por bacias hidrográficas. É ali, com as peculiaridades da região, que nós estamos fazendo, então, construindo essa política. Vai ser necessário um centro de zoonoses? É necessário um canil? É necessário um gatil? Há necessidade de castração? Tudo isso são peculiaridades de chipagem
de animais. O projeto de lei da rede está em vigor desde o primeiro semestre deste ano, mas a execução das medidas só começa no segundo semestre de 2015, depois que forem realizadas as reuniões. Assim como o abandono de animais é um problema geral, a superpopulação de pombos em Londrina também afeta e muito a saúde das pessoas. O amplo debate está em pauta há anos, sem que se chegue a uma conclusão. Enquanto isso, as pombas estão se multiplicando e aumentando os transtornos. As pombas são uma espécie de rato, só tem asa, são alados, né? Mas como na nossa cultura, né, judaico-cristã, todo mundo que tem asa para nós lembra coisas divinas, lembram os anjos, lembram a pomba do Espírito Santo e outras coisas assim, se evocam questões que são questões de fundo, né, de filosóficas, religiosas, e aí o debate, obviamente, foge do científico. Ele explica que a população de pombos está descontrolada porque as aves têm abundante comida na zona rural da cidade. Além disso, o crescimento desenfreado da cidade sobre florestas e outras áreas verdes diminuiu drasticamente o número de predadores naturais. Para Sheida, o problema chegou a níveis insuportáveis por conta da omissão da Prefeitura de Londrina. O município ainda não pediu o auxílio do Estado para resolver essa questão. Então, o Estado nunca fez uma interferência direta no município para o controle de populações de pombos. Nós procuramos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para se manifestar sobre as declarações feitas pelo deputado estadual Luiz Eduardo Sheida, mas não tivemos resposta. O supervisor técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Londrina recebeu a nossa equipe de reportagem. Ele afirmou que o município está tomando medidas paliativas para resolver o problema da superpopulação de pombos. Foi feito alguns testes de repelência, eletromagnética, repelência com infrassom, e que não deram resultado porque o pombo se acostumou muito rápido com a questão de som também. Ainda de acordo com o técnico, o município elaborou no ano passado um plano de ação e manejo para controle da superpopulação de aves. Foi elaborado medidas como recuperação de mata ciliar, o uso de repelência eletromagnética, a articulação na cadeia produtiva com as cooperativas para redução de disponibilidade de alimento, e uma série de questões de melhoria de limpeza dos espaços públicos, das praças e o bosque central. Então faz medidas para poder melhorar essa questão dos pombos. O supervisor lembra que o plano é uma das medidas para resolver o problema e evitar o abate dos pombos. Para ele, a morte das aves seria a última solução. Retirando a população rapidamente, aí teria uma ocupação novamente desse espaço. E há uma questão de logística para realizar. Em 2010 e 2013, o IBAMA criou uma série de condicionantes para a realização dos abates. Essas exigências dificultaram muito a localização de empresas que pudessem realizar os serviços. A licitação até foi aberta, mas ninguém conseguiu atender a todas as regras impostas pelo órgão ambiental. Paulo César afirma que o problema é regional. É da região sul, sudeste, e que todos sofrem do mesmo problema. Foi feita visita a diversos locais, a cidade, Ribeirão Preto e outros locais que têm o mesmo problema e que não encontraram ainda a solução também. Os problemas causados pela superpopulação de pombos já chegaram à Câmara de Vereadores. Apesar das discussões tomarem o tempo do Legislativo há anos, até agora nenhuma medida foi tomada. O vereador Roberto Fu afirma que fez um projeto de lei para resolver a situação, mas não deu detalhes da proposta. Ele reconhece a gravidade da questão, mas diz que o Legislativo Municipal ainda não tem uma solução concreta. Tem pessoas que falam aí em 15 mil ou 20 mil cães abandonados na cidade de Londrina. Isso é gravíssimo, essa situação dos cães abandonados da cidade de Londrina, que todos nós sabemos, né, que pode aí, transmitir uma certa doença e vir se agravar mais essa situação. Fu lembra que o governo federal já liberou recursos para a construção de um centro de zoonoses em Londrina. Mas infelizmente, né, na época não foi criado, tivemos até que devolver, até com multa, esse recurso, e enquanto, né, o prefeito Barbosa Neto estava à frente da prefeitura, nós tivemos a ideia de se criar o centro de zoonose, mas foi numa área que foi comprovada pela Promotoria de Meio Ambiente, que é uma área de preservação ambiental. E aí
voltou a estaca zero. Para o vereador, a prefeitura precisa tomar as providências que são necessárias. Que a partir do momento que a lei é aprovada, em primeira discussão, segunda discussão, sancionada pelo prefeito, ela tem que ser cumprida. Até porque, senão, não teria motivo de existir vereador que cria as leis, principalmente uma lei tão importante quanto essa, e não ser cumprida. Veja no próximo bloco o que ONGs e voluntários estão fazendo para amenizar a falta de ação do poder público. Como a cidade de Apucarana implantou um canil para atender pequenos e grandes animais. Neste bloco, vamos nos aprofundar sobre o abandono e os maus tratos de animais. As medidas paliativas tomadas pelo poder público tornaram a missão das ONGs e dos voluntários ainda mais difícil. Mas antes, vamos ver o que está acontecendo no município de Apucarana, a 60 quilômetros de Londrina. A cidade está tentando resolver o problema dos animais abandonados nas ruas por meio de uma parceria entre a prefeitura, uma ONG e voluntários. Nicole Kowalski mora nos Estados Unidos, mas sempre que vem visitar o namorado em Apucarana, leva doações ao canil municipal. Pelas redes sociais, ela ficou sabendo da campanha para arrecadação de donativos aos animais abandonados. É sempre bom para ajudar os animais. Eu acho que como nós somos humanos, nós precisamos cuidar. A voluntária explica que nos Estados Unidos, a situação dos animais nas ruas é bem diferente daqui. Ela diz que lá, o governo tem uma preocupação maior com os animais. É obrigatório de castrar, então eles não podem ter mais bebês. Isso é muito bom. Todos os dias, pessoas como Nicole vão ao canil municipal da cidade, levar ração, medicamentos e outros produtos indispensáveis aos bichos. A ajuda é fundamental para a entidade, que é mantida pela Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana, a SOPRAP, em parceria com o município. Nosso principal objetivo é recuperar os animais que estão em maus tratos e animais que estão em ruas, que precisam de atendimento veterinário ou precisam de alguma assistência aqui nossa. Segundo o biólogo, existem em torno de 6.000 animais abandonados em Apucarana, mas o canil atende 15 deles por semana. Além de cães e gatos, eles recebem grandes animais como os cavalos. Nós conseguimos hoje, pela nossa demanda, conseguimos atender somente Apucarana. Para mim poder atender outras cidades de outra região, a minha estrutura teria que ser quase o dobro do que já é. A cada 2 meses, o Canil Municipal de Apucarana realiza campanhas de adoção. Em média, 12 animais são levados para casa. Mas antes, o novo dono deve castrar os bichos. Ele divide os custos pela metade junto com o município, que busca tratar os animais antes de dar um novo destino a eles. Se o animal estiver saudável, ele é vacinado, ele é desverminado e é passado um remédio para pulga e carrapato, aí então ele é colocado na baia. No caso de alguns animais que são atropelados, estão com fratura, estão muito medicados e assim, não tem o que a gente fazer muito aqui, é encaminhado para alguma clínica. É encaminhado para fazer raio-x, para fazer algum exame. Se precisa de exame de sangue, eu coleto sangue aqui mesmo e mando só o material para o laboratório. Segundo a veterinária, um dos procedimentos adotados pelo canil é a eutanásia, mas apenas em último caso. Alguns cachorros que a gente vê que estão com fratura e são casos assim que infelizmente não tem o que ser feito, entendeu? Às vezes nem caso de cirurgia, aí esses animais são submetidos à eutanásia. Para ela, a sociedade ainda não sabe cuidar dos animais como deveria, porque ainda existem muitos casos de abandono. O abandono é muito maior do que a conscientização de você adotar um cachorro. Até porque a maioria das pessoas querem um cachorro de raça. Os maus tratos de animais são comuns nas ruas. Para esta ativista ligada aos direitos dos animais, as causas dessa realidade são a falta de uma lei mais rígida, que pune os infratores e a omissão do poder público em ajudar entidades do terceiro setor a cuidar desses animais. Além disso, ela destaca a falta de conscientização da população. Eu mesmo, quando era criança, eu tinha vários animais e eu não sabia que existia castração. Para mim, o máximo que existia era a injeção
para o gato não dar cria, para o cachorro não dar cria. Assim, a partir do momento que você vai crescendo, que você vai procurando educação, você vai se conscientizando que existem outros meios. Se a gente tivesse tido alguma aula na escola explicando que existem outros meios para evitar o nascimento de animais, e conscientizando que não pode deixar um animal ir para a rua, talvez a minha conscientização, a minha experiência fosse diferente. Anne Moraes fundou há 3 anos a Associação Defensora dos Animais de Londrina, uma ONG que busca resgatar, cuidar e encaminhar cães e gatos abandonados a um lar definitivo. Sem auxílio do governo, a associação depende da boa vontade da população. A associação se mantém basicamente de doação. Nós trabalhamos através de redes sociais, divulgando o nosso trabalho, e através de vendas de camiseta, rifas, pizzada, leilões, qualquer tipo de bingo, essas coisas que a gente consegue levantar algum dinheiro para bancar a alimentação e os veterinários. Sem dinheiro e estrutura, Anne foi obrigada a transformar a própria casa em um abrigo. Quando fizemos uma visita a ela, havia 130 gatos e 70 cachorros dividindo o mesmo teto, e até a cama onde Anne dorme. Além de água e comida, ela também trata os animais das mais variadas doenças. Um quarto da casa virou uma enfermaria onde os bichos são divididos de acordo com a gravidade. Mas isso tudo tem um preço. Nossa despesa hoje já ultrapassa 15 mil reais. Entre despesas de água, luz, ração, remédios e outros produtos de limpeza também. Além dos problemas financeiros, Anne também tem que lidar com a reclamação dos vizinhos. Já tive problema, assim, qualquer tipo de serviço que você faz gera incômodo, né? Principalmente com o latido dos cachorros, as pessoas se incomodam muito. E realmente eles latem muito. Eu tento deixar o meu quintal o mais limpo possível, eu limpo 2, 3 vezes por dia. Apesar de todas as dificuldades, Anne deseja continuar lutando pelos animais. A gente faz por amor. Todas as dificuldades que a gente passa, tem hora que realmente a gente meio que balança, que dá vontade de meio que parar. Mas a gente não pode parar, porque desistir é fácil, é o que todo mundo faz. Tanto é que tem tanto animal na rua porque as pessoas desistiram dele. Então a gente não pode novamente desistir e deixar eles novamente na rua. Então a gente precisa ter força, arrancar força de não sei de onde, mas continuar com o nosso trabalho. Com dificuldades para abrigar todos os bichos, a associação organiza 3 vezes por mês feiras de adoção aqui no Ginásio de Esportes do Moringão. O evento tem apoio do município, que cede espaço de graça. Mariana é uma jovem voluntária que, uma vez por mês, recolhe um cachorro ou gato das ruas da cidade. Ela os leva para casa, dá remédios e alimenta. Além disso, cuida deles até achar um lar para cada um. Eles são castrados e eles são doados já castrados, para não ter o perigo de repente esse animal fugir e procriar nas ruas e causar mais transtorno ainda. A voluntária não trabalha em ONGs ou instituições públicas. Aos 11 anos, ela pegou o primeiro animal, Elvis, que já está com ela há 15 anos. O Elvis é esse gatinho que eu me referi, que eu não tive coragem de doar ele, porque ele tinha sofrido um traumatismo craniano. O veterinário disse assim que ele não iria resistir, precisava de um milagre, e a gente cuidou dele, e daí ele não morreu. Então por isso que ficou Elvis não morreu. Ela acha que conscientizar a população é fundamental para evitar o abandono de animais. Ela aposta na sensibilização e em leis mais rigorosas para reduzir o número de bichos nas ruas. Uma atitude que, para Mariana, tem uma explicação muito simples. Eu sinto mais quando eu sou retribuída por eles. Todos os animais que eu recolhi, até na hora que eu fui levar para a pessoa, você vê que eles olham para a gente assim, agradecidos. Todos os animais que eu tenho, que eu recolhi ou que eu doei, eu sinto deles a gratidão que eles tiveram para comigo, assim, por eu ter feito esse ato. Além de cuidar dos animais em casa, Mariana também dedica um tempo para eles aqui no trabalho. Há 5 meses ela encontrou este cãozinho nas ruas e não pensou 2 vezes. Resolveu adotá-lo. Bom, quando o Hulk chegou, ele era filhote, devia ter uns 2 meses. Ele estava desnutrido, muito magrinho e com bastante verme. A gente levou no veterinário, deu vermífugo, deu as vacinas que ele precisava tomar. E a gente foi tratando ele, dando ração, água. Às vezes na hora do almoço eu corro aqui, dou banho nele quando é dia de dar banho na hora do almoço. Depois das 6 eu sempre fico com ele um pouquinho, que eu saio às 6. Então eu sempre fico com ele todo dia no final da tarde.
Quando um não pode levar no veterinário, o outro leva. Quando o potinho dele de água está vazio, alguém põe água. Todo mundo se reveza cuidando dele um pouquinho. Então, apesar de eu querer muito levar ele para casa, aqui é melhor para ele porque ele tem mais espaço, ele pode viver melhor, assim, ter uma qualidade de vida melhor. Veja no próximo bloco. O especialista critica a falta de políticas públicas que atuem de uma maneira integrada. O Ministério Público diz que está difícil cumprir a lei e não vê uma resolução rápida para a superpopulação de pombos e os animais abandonados. Mas o que os especialistas e o Ministério Público pensam sobre o abandono de animais e a superpopulação de pombos? A repórter Pamela Andrade falou com o professor da Universidade Estadual de Londrina. Ele criticou a conduta de algumas ONGs e do poder público. Já o Ministério Público diz que não há solução imediata para os problemas. O professor doutor do Departamento de Medicina Veterinária, Italmar Navarro, é taxativo. A superpopulação de pombos é uma decorrência natural da vida em comunidade. Os pombos vivem conosco, Pamela, há muito tempo, milênios que vivem conosco. E essa história dos pombos aproximar mais do ser humano como agora, em quantidade, em número, e causar esse transtorno assim, isso já houve ao longo da história por muitas vezes. Quando eles se aproximam, eles trazem também a sua vida lá do campo para a cidade. Lógico, e instala na cidade o seu ecossistema. O que é o sistema dele? O sistema de vida, o seu ninho, os seus filhotes e tal, e infelizmente junto às doenças. Para o professor, o descontrole populacional é fruto do crescimento desorganizado das grandes cidades que invadiu o habitat natural das aves. Ele também afirmou que as pombas transmitem muitas doenças e que a contaminação é muito comum. Nessas fezes, quando elas umedecem, cresce uma série de patógenos. Entendeu? Esporotricose, criptococose, uma série de fungos também desenvolve, que para nós é perigosíssimo. Para nós vem através ou da ingestão, a mão suja contaminada, ou através da inalação. Às vezes esfregar o pé, andar, ou até varrer, ou até remover com a vassoura e com uma pá, eu posso inalar um aerossol dessas fezes de pombo e junto vem uma doença gravíssima para o pulmão, cérebro ou para o meu intestino. As pessoas que mais sofrem com problemas são crianças e idosos. Segundo o professor, elas devem evitar o contato com fezes e outros locais onde as aves passam a maior parte do tempo. Mas para as pessoas que moram perto de locais como o Bosque de Londrina, o perigo é constante. O professor critica a forma como o município vem tentando resolver o problema da superpopulação. Ele defende uma ação integrada e de longo prazo. A morte indiscriminada dos animais abandonados também não é a solução para os especialistas. Se tirar todos os pombos de lá e não fizer nada, depois de 6 meses volta outro passarinho lá. Ou vai voltar pardal, ou vai voltar outras pombinhas, ou outra ave, mas vai voltar. Tá? Então não resolve matar os pombos. Eu posso reduzir um pouco a população por um abate sanitário. Aí eu tenho que ter uma ação de higiene, uma ação de abate, uma ação de luz, uma ação de repelente. Então um conjunto de ações que a gente existe tecnologia, só que tem que ser aplicado. E outra, não é um órgão sozinho, não é só a prefeitura, só a universidade ou só algum instituto, o IAP, o IBAMA e tal. Tem que ser todos juntos. Italmar critica duramente as ONGs e voluntários que transformam a casa em abrigo para animais abandonados. Por não consegue cuidar, os animais começam a sofrer entre eles. Então tem que lembrar, pessoal, que mesmo o cachorro e gato não nasceu para morar amontoado, preso numa casa, entendeu? Casas cuidadores. Quer cuidar do animal, aí bota 30 cachorros num quintal. Não vive, pessoal. Vai ter problema sério de saúde pública. Vão transmitir doença um para o outro, vão se machucar, vai acasalar de maneira descontrolada, entendeu? Então vai ter problema. Toda vez que eu aglutino animais de maneira errada, vai ter problemas muito sérios. Antes de tomar qualquer medida, é preciso conscientizar a população de que as ações devem começar em casa. Curitiba hoje virou exemplo para o Brasil. Bairros, pessoal, mais nível elevado, não tem cachorro na rua. Por quê? Uma única resposta, não tem comida. Só tem cachorro na rua nos bairros que tem comida na rua. Onde tem comida na rua?
onde eu tiro o meu lixo orgânico, minha comida orgânica, boto no lixo e boto no chão. Aí o cão vai comer o lixo na rua. No bairro onde eu não tenho comida orgânica no lixo, ou o lixo é em cima de um suporte alto, não tem. Isso está mapeado, pessoal, em Curitiba inteirinho. Bairro que não tem lixo no chão, não tem cachorro na rua. Quanto mais lixo for no chão, mais cachorro tem na rua. O professor cita números alarmantes sobre o impacto que os animais abandonados trazem à população. Segundo o Italmar, cada cachorro e gato faz em média 300 gramas de dejetos por dia. Como são aproximadamente 30 mil animais em Londrina, quase 10 mil quilos de excrementos são jogados diariamente na rede pluvial. Quando eu lavo um quintal, eu tenho no quintal lá cachorro, gato, ou tem lá 1, 2, 10 cachorros lá, gato, o que for lá. Se eu lavar esse quintal e jogar todos os dejetos na rede pluvial, isso consequentemente vai terminar na via. Além do problema de saúde pública, o abandono de animais e os maus tratos estão ligados à falta de uma legislação mais severa, segundo algumas ONGs. A promotora do meio ambiente, Solange Vicentim, defende mudanças. Para ela, a lei atual não pune como deveria os infratores. Na maioria dos crimes ambientais, por mais graves que sejam, eles sempre permitem que a pessoa responda ao processo em liberdade e, mesmo condenada, ainda permaneça em liberdade. Porque no Brasil o sistema penal, ele é assim, ele só vai para, vamos dizer assim, efetivamente uma pessoa cumprir pena em regime fechado ou semiaberto, que seria dentro de uma cadeia ou de uma penitenciária, se a pena for superior a 4 anos. E aí ninguém vai querer que uma situação envolvendo animais seja superior a 4 anos para o indivíduo ficar assim, porque nem, por exemplo, um crime de homicídio culposo não tem essa pena. Outro problema, segundo a promotora, é caracterizar os maus tratos. Do ponto de vista, às vezes, médico, vamos dizer assim, veterinário, ficar muitos animais confinados no mesmo espaço, isso vamos dizer assim, poderia configurar maus tratos a ele. E aí o fiscal vai lá, às vezes o fiscal não tem essa qualificação, é um fiscal normal, né, da Secretaria Municipal do Ambiente, e porque encontra o animal, às vezes, bem tratado, limpo, etc., já não entende, não vê que isso é maus tratos. A legislação hoje ela é muito aberta com relação à questão de maus tratos e abuso. Até tem muitos doutrinadores, aí, juristas na área do direito, que criticam a legislação em relação a essa proteção de animais, porque ela deixa muito aberto. Não bastasse a dificuldade de punir quem faz mal aos bichos, a promotora reconhece a falta de estrutura do poder público em atender a população. Sem ter a quem recorrer, as ONGs assumem o papel de recolher os animais, o que provoca um outro problema, a acumulação de animais nas casas dos voluntários. Situação que temporariamente não tem solução. Se em relação ao abandono e os maus tratos dos animais não existe uma perspectiva, o mesmo acontece com a superpopulação de pombos. Para o Ministério Público é preciso tomar algumas providências para, pelo menos, amenizar a situação. E tem essa questão de você diminuir, então, a oferta de grãos, o produtor rural não desperdiçar tanto, no transporte não desperdiçar tanto, no depósito não desperdiçar tanto, que aí ela, não tendo tanto alimento oferecido de graça para ela, ela vai procurar outro lugar. É nisso que a gente tem que... E voltar aos predadores dela. O que tem que fazer? Tem que plantar árvore, né? Tem que trazer de volta uma fauna que já está meio extinta. É nesse sentido. A promotora defende a criação de um centro de zoonoses para controlar a população de pombos, mas concorda que o município não tem recursos e estrutura para fazer tudo o que é necessário. Enquanto isso, a população ainda vai ter que conviver por muitos anos com todos esses problemas. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau!